Tá aí. Mais um casinho muito interessante. Então eu vou falar a situação, depois eu explico a vida desse paciente aí. Seguinte, ele chegou, né, porque ele havia quebrado um dente de tanto que apertou, né, fez o bruxismo com tanta intensidade, ele falou que sempre apertava muito os dentes, também tinha muito medo de agulha, injeção. Então, uma pessoa que ele era muito assustado, assim. Eu chegava perto dele, ele ficava como se estivesse em estado de alerta, tá? E chegou por conta de um dente quebrado, tá bom? Então, grava essa situação aí. Agora, vamos falar um pouquinho, né, sobre a infância dele, porque ele me contou, tá legal? Então, vamos lá. O que foi a infância dele? Os pais eram estrangeiros e eles se mudaram do país de origem deles para o Brasil porque estava em guerra. Tá ok? Aí, esse meu paciente e o irmão mais velho dele nasceram aqui, tá? Mas passou pouco tempo, os pais resolveram voltar para o país, porque havia cessado as guerras, né? E assim por diante. Só que voltou, retornou ao estado de guerra nesse país aí. E conversando com esse paciente já adulto, ele falou que eles sofreram muito, né? Eles tiveram parentes assassinados, casas explodidas literalmente, conforme chegava, passava avião, caía bomba, eles tinham que correr e se esconder. Então eles viveram num estado de tensão muito grande, um estresse de guerra mesmo, né? Tanto ele como o irmão e, lógico, os pais dele, né? E aí eles retornaram para o Brasil, tá? Aí eles tiveram que fazer um processo de adaptação, porque eles falavam outra língua, apesar de ter nascido aqui, eles foram lá para o país de origem dos pais deles, né? E eles aprenderam a falar a língua do país deles e quando eles voltaram aqui, eles tiveram que aprender o português. E conversando com esse paciente, ele foi me falando que logo que ele chegou aqui no Brasil, que pai e mãe matricularam escola, os dois irmãos, eles tinham uma situação em que passava avião perto, eles se escondiam embaixo da carteira da escola. Olha só a relação, né? O que é o estresse pós-traumático. E tipo assim, era uma época que não se dava tanta importância para isso daí. Então era tipo assim, vai passar, né? Ele tem medo de avião, mas vai passar. Só que não é por aí, né? Quando isso daí acontece, principalmente na infância, a gente fala que fica uma ferida traumática aí. Ou seja, esse paciente aqui, olha só, os pais dele mudaram para a cidade e eles foram morar do lado do aeroporto. Tá? Justamente o que trazia muito medo. Assim que ele ouvia barulho de avião, ele e o irmão dele, a entrar embaixo das camas. E eles foram mudar justamente para o lado de um aeroporto. Então ele vivia num estado de estresse muito grande, só em ouvir o barulho do aeroporto. E foi assim que ele se tocou, conversando, foi assim que ele se tocou, que ele quebrou o dente à noite, quando ele ouviu um barulho de avião, né? Ele falou que quebrou o dente e provavelmente tinha passado um avião ali perto, porque era um local de aeroporto, tá? Aí ele começou a entender por que era uma pessoa muito reativa. Se chegava perto dele, era muito reativo, né? Ele parecia que dava um pulo para trás, parecia que você ia fazer um mal para ele, né? Parecia que ele estava sendo atacado o tempo todo. Então esse foi mais um caso super interessante que eu atendi, né, de um paciente que trouxe um trauma lá da infância, né? Ele viveu no meio da guerra e assim que passava sempre um avião aqui perto, ou alguém chegava de uma maneira muito próxima dele, ele tinha medo, como se ele fosse atacado. Tá ok? Então, mais um casinho que eu aprendi dentro da odontologia. Os traumas da infância se manifestando na fase adulto e impactando na saúde da pessoa. Exatamente, na saúde, no comportamento e no ambiente social. Tanto que eles vieram para o Brasil e se mudaram para o lado de um aeroporto, né? Então eles viviam em constante susto e estresse, porque o tempo todo passava avião e eles relembravam os aviões que soltavam bombas sobre o país deles ali, a cidade que eles viviam.